Estamos falando a respeito do mindset, dando continuidade. Vamos fazer dois estudos de caso nesse momento. Um a respeito de mindsets apaixonados e o outro a respeito de significação dentro do mindset, né? Às vezes a gente olha para o mundo e vê relacionamentos muito confusos, relacionamentos que começam cedo, que terminam cedo, relações que às vezes as pessoas se sentem incompatíveis umas com as outras, só que descobrem isso depois do casamento, né? Então, o que ocorre, né, para que essas relações elas permaneçam dessa forma? Geralmente nós vamos conhecendo uma pessoa ao longo dos anos. Todavia, até chegar ao casamento, nós vivenciamos assim muitas fantasias, muitas projeções a respeito do outro, um desejo de realização, de afetividade, de amor, que às vezes nos conduzem às decepções. Então, nesse estudo de caso inicial, vamos falar a respeito dos mindsets apaixonados. Eu pensei só falar a respeito, mas eu considero que como a autora do livro discorre, é muito rico para a gente. Eu penso que é interessante a gente não perder isso. O caminho em direção ao amor verdadeiro não é tranquilo. Essa estrada é frequentemente repleta de desapontamentos e corações partidos. Algumas pessoas permitem que essas experiências lhes deixem cicatrizes e as impeçam de formar relacionamentos satisfatórios no porvir. Outras conseguem se curar e seguir adiante. O que as diferencia? Para saber, aí é a autora que está falando, recrutamos mais de 100 pessoas e pedimos que nos contassem uma experiência de rejeição terrível. Então começa essa pessoa aqui que ela está citando. Assim que cheguei a Nova York, me senti solitária. Depois de um ano de sofrimento, conheci Jack. Nos entendemos imediatamente. Parecia que já nos conhecíamos há muito tempo. Não demorou muito até que resolvêssemos viver e fazer tudo juntos. Achava que ficaria toda a minha vida com ele. Passamos 2 anos felizes. Certo dia, cheguei em casa e encontrei um bilhete. Ele dizia que precisava ir embora, que não tentasse encontrá-lo. Nunca mais soube dele. Às vezes, quando o telefone toca, eu ainda penso que pode ser ele. Ouvimos diversas variações dessa história. O que variava, e de algum modo drástico, era a forma pela qual essas pessoas lidaram com isso. Depois que contaram suas histórias, fizemos perguntas a fim de prosseguir com o tema. O que isso significou para você? Como lidou com isso? Só um adendo. Todos nós, em algum momento da nossa existência, nós já lidamos com a dor da rejeição, às vezes com a dor do abandono, às vezes com a dor de não entender o que foi que aconteceu para que a relação terminasse, já que estávamos ofertando o nosso melhor. Só que nós precisamos entender que uma relação é uma via de mão dupla, ou seja, precisa estar bom para os dois. E o diálogo é uma parte essencial dos relacionamentos. Só recordando que conversa não é diálogo. Conversa é uma comunicação mais superficial. Diálogo é uma necessidade de entendimento a dois, é um aprofundamento psicológico. Eu desejo realmente auscultar, ou seja, ouvir com atenção e conhecer aquele ser humano que caminha comigo. E vice-versa, aquele ser humano também quer me conhecer. Então, numa relação, para que ela seja saudável e próspera, é necessário 3 itens muito importantes. Um é o respeito. Por mais que você goste de uma pessoa, por mais que uma pessoa goste de você, se não houver respeito,
a relação está pouco a pouco acabando. Uma separação, ela realmente nunca ocorre no momento que ela acaba. Ela começa a acabar com um pequeno desrespeito, que um dia forma um grande desrespeito. Ou a pequena desconsideração afetiva, que um dia forma grande desconsideração. Então, o primeiro item é o respeito, o segundo item é o diálogo, e o terceiro item é a consideração afetiva, ou seja, o quanto eu prezo o outro, o quanto eu me importo com o outro, o quanto eu quero bem ao outro. Porque quanto mais eu me importo com uma outra pessoa, mais eu desejo o bem dela e mais o meu comportamento é um comportamento coerente com o afeto que eu sinto. Continuando, as pessoas de mindset fixo que foram abandonadas ou que tiveram relacionamentos terminados abruptamente sentiram-se julgadas e rotuladas pela rejeição. Era como se tivesse havido um veredito e alguém tivesse gravado em suas testas detestável, e elas reagiram com fúria. Como o mindset fixo não lhes proporciona uma fórmula para curar as feridas, nada podiam fazer a não ser aguardar pela possibilidade de machucar a pessoa que as magoara. Então, o mindset fixo, ele geralmente fica travado quando ele perde um relacionamento afetivo, porque há uma dose de apego, há uma dose de desejo de realização afetiva, né? E essa pessoa faz daquela outra pessoa, né, o mindset fixo, faz do outro o último biscoito do pacote, né? Então, a perda de um relacionamento afetivo, sendo que o outro termina para ele, tem um sabor de morte, de um prejuízo mortal no seu emocional. Nídia, a protagonista dessa história que eu acabei de narrar, disse-nos que experimentaram um sentimento intenso e duradouro de amargura. Dizia ela: eu me vingaria dele, o faria sofrer como pudesse, se tivesse oportunidade. Ele merece. O principal motivo das pessoas de mindset fixo ficou bem nítido assim: vingança, né? Então, se eu tenho um desejo de vingança em relação a uma pessoa, eu posso estar vivendo um momento de mindset fixo, né? Conforme expliquei na última sessão, ninguém é absolutamente mindset fixo, nem absolutamente mindset de crescimento. Mas podemos visitar um ou outro mediante oportunidades e pessoas. Mas todas as vezes que alguém termina uma relação comigo, né, sentimental, e surge um desejo de vingança ou de mostrar que eu estou bem sem aquela pessoa, não é? Isso significa que eu estou com um mindset fixo no plano sentimental. Um homem disse, continuando: ela levou minha dignidade quando se foi. Não se passou um dia sem pensar como posso fazê-la pagar. Durante o estudo, perguntei a uma de minhas amigas de mindset fixo como tinha sido seu divórcio. Nunca esquecerei a resposta dela, abre aspas. Se eu pudesse escolher entre eu ser feliz e ele infeliz, sem dúvida aguardaria que ele sofresse o máximo possível. Então, o mindset fixo, ele fica ressentido, ele não consegue superar a dor experiência e ele acaba travando o seu desenvolvimento emocional e as suas futuras experiências. Por quê? Aquilo que aconteceu com ele, aquela dor experiência, esse mindset fixo, ele vai levar para um próximo relacionamento. A próxima pessoa que entrar na vida dele, por mais cordial que seja, uma pessoa por mais boníssima que seja no campo afetivo, ela vai herdar essa dívida existencial do último relacionamento desse mindset fixo.
Então, dívida existencial, e aqui eu estou fugindo um pouquinho do mindset, toquei na filosofia, é tudo aquilo que nós não conseguimos resolver diante da experiência, nem com as nossas emoções. Então, há coisas que nos marcaram na infância, na adolescência, na vida adulta, e nós carregamos até Deus sabe quando. Por quê? Nós não conseguimos resolver, e toda experiência equivalente que eu tiver, ou seja, se for no plano sentimental, eu vou carregar aquela dor e transportar aquilo para que uma próxima pessoa, no meu inconsciente, resolva para mim. Só que ninguém tem essa responsabilidade de resolver aquilo que pertence a mim. Por quê? Como nós nos sentimos é responsabilidade nossa. Se nós temos mindset fixo, é responsabilidade nossa. Nós precisamos aprender a nos reeducar, a aprender a olhar a vida de uma forma mais ampla. Continuando. A expressão doce vingança deve ter sido cunhada por uma pessoa de mindset fixo, porque pessoas de mindset de crescimento não têm grande interesse em vingar-se. As histórias que contaram eram igualmente doridas, mas suas reações não poderiam ser mais diversas. O mindset de crescimento tratava de compreender, perdoar e seguir adiante. Embora possam se sentir profundamente feridos, desejam aprender com a experiência. Abre aspas. Aquele relacionamento e a forma pela qual terminou realmente me ensinou a importância de comunicação. Eu costumava achar que o amor vence todos os obstáculos, mas agora sei que é preciso ajudá-lo. O mesmo homem prosseguiu. Também aprendi alguma coisa sobre a pessoa certa para mim. Acho que cada relacionamento nos ensina um pouco a esse respeito. Então, esse é típico mindset de crescimento. O mindset de crescimento, ele sempre tira um aprendizado, um ensino, né? Daquelas experiências difíceis, sofridas pelas quais ele passa. Ele tem uma capacidade, obviamente, ele vai sentir a sua dor também, mas de, com o tempo, compreender, perdoar e seguir adiante. E à medida que esse mindset de crescimento ele faz isso, ele sai mais maduro de cada experiência. Cada relação que chega à vida dele, ele fica melhor. Ele fica mais maduro, ele já sabe onde ele errou, o que ele não deve repetir mais, então ele chega na vida de uma próxima pessoa mais rico psicologicamente e emocionalmente também. Então, compreender tudo é perdoar tudo. Entendimento é diferente de compreensão, e aqui eu estou no campo da filosofia. O entendimento é uma capacidade intelectual de raciocinar ou racionalizar a respeito de uma coisa. Há momentos que meu intelecto entende uma coisa, mas as minhas emoções não aceitam. Então, é como se eu não entendesse, porque meu intelecto aponta de repente que eu estou errado, que eu preciso seguir a minha vida adiante, que eu devo ultrapassar aquela experiência, mas o meu emocional, de repente, ele busca vingança. Ele fica a todo momento buscando um meio de provar ao outro o quanto eu sou bom. Então, essa pessoa entendeu, mas ela ainda não compreendeu. A compreensão aqui, ela tem um sentido de conscientização. Quando o sujeito consegue se conscientizar, é porque ele, enfim, compreendeu. E quem compreende, vira aquela página da vida. À medida que essa pessoa compreende, ela também tem a capacidade de perdoar. Ela tem a capacidade de deixar ir aquela experiência de dor e buscar um significado mais profundo de tudo aquilo que ela vive. Para as pessoas de mindset de crescimento, o objetivo principal é o perdão das experiências. Ouvi isto de uma mulher. Não sou nenhuma santa, mas sei que foi para a minha própria tranquilidade interior que tive que perdoar e esquecer.
Ele me feriu, mas eu tinha toda uma vida pela frente e por nada neste mundo queria ficar vivendo no passado. Um dia eu simplesmente disse: boa sorte para ele e boa sorte para mim. Ou seja, essa mulher se libertou de um peso emocional e seguiu a vida adiante. Ela está aberta a novas oportunidades, experiências, está aberta também a novas felicidades, porque ela simplesmente buscou seguir. O mindset de crescimento, dificilmente ele vai encontrar felicidade, porque ele não pode encontrar uma coisa nova, porque as felicidades também, elas vão mudando no decorrer do tempo. Se a pessoa não evolui, ela não consegue simplesmente ser feliz. Porque para poder ser feliz, eu preciso deixar ir o passado, compreender, aprender e seguir minha vida adiante. Uma pessoa que fica sempre no mesmo ponto da experiência, ela não conseguirá viver novas felicidades, porque ela fica estagnada naquele ponto. Bom, continuando. Graças ao mindset de crescimento, essas pessoas não se sentiram permanentemente marcadas. Buscaram aprender algo útil a respeito de si mesmas e de seus relacionamentos, algo que pudessem utilizar a fim de terem melhores experiências no futuro, e sabiam como seguir adiante e abraçar o futuro. Então, ninguém tem mindset fixo porque tem prazer em sofrer, a não ser que tenha um transtorno sadomasoquista, que não é o caso. Mas a nossa forma de convivência familiar, a nossa forma que nós vivemos em sociedade, pode apregoar falsas felicidades, né? Por exemplo, no passado, a felicidade era ter um bom casamento. O que era ter um bom casamento, né? De repente, para as mulheres, um homem concursado, um homem de repente com um bom nível social, uma pessoa de caráter, uma pessoa honrada, ou que reunisse todos esses valores, né? O que seria um bom casamento para um homem? De repente, se a moça, se a mulher, ela fosse de uma boa família, de uma família influente, fosse uma mulher prendada, tivesse várias virtudes, isso era o ideal de mulher, o ideal de homem. Todavia, nós estamos numa fase, né, de desvelamento espiritual no planeta, que tudo aquilo que está oculto no nosso psiquismo está sendo ressumado, está sendo colocado à flor da consciência para primeiramente ser enxergado por nós e depois também podemos nos enxergar uns aos outros. Notem vocês que no presente as coisas, o psiquismo das pessoas estão tão à flor da pele que ninguém consegue esconder mais aquilo que é. Fica visível, perceptível a cada um de nós. Eu falo a respeito do afeto, né? Então, o que era ter um bom casamento passava antes pelas conveniências sociais. Os pais criavam seus filhos e suas filhas para terem bons casamentos, mas eles não educavam para amar. Porque em muitas situações, né, os nossos pais e os nossos avós não se amavam tanto assim. Às vezes se respeitavam, às vezes se suportavam, mas amor de fato, né, no nosso planeta, são raras as experiências ainda. Muitos de nós vivemos um casamento de companheirismo ou um casamento expiatório. Muitos de nós ainda estamos aprendendo o que é essa arte de amar, porque nós também estamos ainda aprendendo a nos amar. Se existe tanto mindset fixo no mundo, é porque esses mindsets ainda não aprenderam a se amar, logo a nem amar o outro. É por isso que até então vivíamos num mundo de provas e expiações, porque nós vivíamos obstinados na nossa ignorância, nas nossas paixões, né? Num prazer desenfreado das nossas fantasias, onde nós não abrimos campo à autocompreensão. Logo, também não abrimos campo
ao amor sinceridade. Para que cheguemos a esse amor sinceridade também com o tempo, vamos precisar renunciar a algumas coisas. Vamos precisar compreender outras. E esse processo, às vezes, demora um tempo que não temos paciência de aguardar. Então, no momento presente, nós estamos vendo um mundo com desamor. Se tem uma parte da sociedade que começa a fazer uma transformação da consciência, essa parte ainda ela é pequena. Ela está insistindo em se transformar, mas essa autotransformação ela vem aos poucos. Enquanto isso não acontece, nós sofremos às vezes a ausência de um afeto mais genuíno. Só recordando que essa afeição que tantos nós buscamos no campo familiar, no campo conjugal, de namoro, no campo fraternal, ela começa, a princípio, em nós mesmos. Porque eu só posso ofertar ao mundo aquilo que eu já fiz por mim. Eu já falo isso diversas vezes. E fazer por mim nesse sentido não é ser egoísta. Fazer por si nesse sentido é uma obra também de regeneração. Significa que eu vou aprender a viver coisas boas, que eu vou me dar coisas boas, mas as coisas boas que eu vou me dar não é da forma que o mundo dá. Eu vou me dar um pouco mais de autoconhecimento, eu vou me dar um pouco mais de silêncio, eu vou fazer um jejum das minhas paixões, eu vou aprender mais a arte da gentileza, da convivência, de ser gentil, de tentar calar um pouquinho mais aquilo que eu penso, para poder aprender as necessidades das pessoas que me cercam. Como eu posso fazer hoje o meu semelhante um pouco mais feliz? Às vezes eu posso pensar que é uma coisa do outro mundo e simplesmente é dando um sorriso, é dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, é dando um abraço aconchegante, né? É sinalizando para aquele nosso semelhante que nós estamos ali, apesar das nossas imperfeições, nós estamos ali. Então, se nós deixamos todos os dias um pouco de boa vontade, um pouco de gentileza, um pouco de cordialidade na alma de cada pessoa que nos cerca, com o passar do tempo, isso vai se expandindo, isso vai crescendo ao meu redor. Eu vou internalizando aquilo como um novo hábito. E de repente, dentro da minha convivência a dois, eu consigo viver mais em paz. Eu consigo viver mais feliz, porque em vez de cobrar do outro aquilo que eu ainda não consigo fazer tão bem, que eu não consigo me dar tão bem, eu passo a guardar de mim. E aquilo que vem do outro é ganho. Porque tudo que vier do outro, sem as minhas expectativas egóicas, é ganho. Então, eu descubro que a felicidade, ela não está tanto em receber, mas em ofertar. Mas eu só posso ofertar se eu souber me dar. Então, vamos para o segundo estudo de caso, ressignificação. Esse caso aqui eu gosto muito. Nicole Contos, com seu magnífico vestido de noiva, chegou à igreja num Rolls Royce. O arcebispo aguardava para celebrar o matrimônio e centenas de amigos e parentes vindos de todo o mundo aguardavam o casamento. Tudo estava perfeito, até que um dos padrinhos se aproximou de Nicole e lhe deu notícia: o noivo não viria. Pode-se imaginar o choque e a dor? Pensando nas centenas de convidados, a família resolveu manter a recepção e o jantar. Em seguida, reunindo-se em torno de Nicole, perguntaram o que ela desejava fazer. Demonstrando imensa coragem, ela mudou de roupa e, no vestido preto decotado, compareceu à festa e dançou sozinha a música Why Survive. Amanhã eu vou ver se eu posto o link da música para vocês. Não era a dança que ela havia aguardado, mas isso a transformou em um símbolo de coragem na imprensa de todo o país no dia seguinte. Nicole foi como jogador de futebol que correu para o lado errado,
Era um acontecimento que poderia tê-la marcado e diminuído. Em vez disso, engrandeceu-a. Nicole falou várias vezes sobre a dor e o trauma de ser abandonada no altar, mas nunca usou a palavra humilhada. Se tivesse julgado a si mesma, sentindo-se humilhada, teria saído correndo para se esconder. Sua dor, clara e limpa, lhe permitiu ficar rodeada do amor de seus amigos e parentes, iniciar o seu processo de cura. O que aconteceu a Nicole? Poucos anos depois, com o mesmo vestido e na mesma igreja, casou-se com um excelente marido. Teve medo? Não, disse ela. Eu sabia que ele estaria ali. Se pensarmos no modo pelo qual a rejeição fere e enraivece as pessoas de mindset fixo, não vamos nos admirar ao saber que as crianças que seguem esse mindset são as que reagem às provocações e intimidações com ideias de retaliação violenta. Se a gente fosse olhar para uma ótica espírita, poderíamos dizer assim: que espírito evoluído, né? Mas e se de repente ela tomasse um outro caminho, o caminho da vingança? A gente poderia, pela mesma ótica espírita, falar assim: que espírito inferior, né? Então, nós precisamos entender que às vezes a vida nos coloca numa encruzilhada para poder decidir que decisão vamos tomar. E aquela decisão pode definir o nosso destino, né? Ou seja, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de vivenciar a experiência. No caso da Nicole, em nenhum momento ela usou o termo humilhada, porque ela não se sentiu subjugada pelo outro naquele momento. Ela possivelmente viu que o outro não amava. Possivelmente, apesar da dor daquele momento, ela deve ter pensado: melhor ele fazer isso do que me iludir e eu simplesmente passar a vida toda vivendo uma ilusão para um dia ser traída. Então, naquele momento, ela se enche de coragem, não se deixa ser pega pela vitimização dela e busca dar volta por cima, porque o amor dela por ela mesma foi muito mais forte. A autoestima dela por ela mesma foi muito mais forte. E, num segundo momento, o apoio da família e dos amigos. Vocês já notaram que às vezes a pessoa que cai, ela parece que recebe socorro, mas não recebe? Porque o socorro real é aconchegar, abraçar e elevar o astral da pessoa. Não é diminuir, abre aspas, o agressor ou quem danificou, mas é simplesmente fazer ver àquela pessoa o quão ela é importante. Então, a partir desse ponto, nós vamos começar a falar a respeito de mindsets e de reforma íntima, né? Esses dois estudos de caso foram importantes para poder fazer valer o seguinte: como nós nos sentimos, a escolha que nós vamos tomar é responsabilidade nossa. A experiência não transforma ninguém nem em vilão, nem em herói. Mostra apenas aquilo que cada um de nós é em essência. Não são as pessoas que me transformam, não é o sistema que faz com que eu seja dessa ou daquela forma. Tudo, em última instância, é a nossa permissão. Nós permitimos ou não sermos ofendidos, nós permitimos ou não sermos humilhados, nós permitimos ou não sermos agredidos. Se esse auto-amor, se essa autoestima é forte o suficiente, essa pessoa dificilmente vai ser atingida pelo comportamento alheio, porque ela formou uma fortaleza íntima. Ela não deseja ficar estagnada por processos que podem deixá-la cristalizada décadas a fio. Ela simplesmente não permite que o outro a determine o seu comportamento. Então, reforma íntima.
Reforma íntima ou reforma implica em aperfeiçoamento. Logo, o mindset deve ser o de crescimento para que haja o êxito da reforma íntima. A gente fala tanto em reforma íntima dentro do movimento espírita, sem se perguntar muito bem o que é isso. É só simplesmente mudar alguma coisa em mim, eu já estou fazendo reforma íntima? É o início. Mas reforma íntima, propriamente dito, é uma postura de paradigma, é uma mudança de consciência, é uma ressignificação da vida. Significa que eu estou olhando a vida a respeito de uma outra proposta. Segundo Boechat, a reforma íntima é individual e intransferível. Não tem nenhum ser humano, nenhum encarnado, nenhum desencarnado que pode fazer isso pela gente. Cada um de nós pode ter o melhor guia espiritual da face do planeta, mas a responsabilidade é nossa. Da mesma forma que nós podemos ter um excelente professor, mas o ensejo do estudo para poder fazer os trabalhos e as provas é nosso. Mesmo que tenhamos um excelente professor, no final vai depender da nossa dedicação, do nosso esforço. No oráculo de Delfos, havia a seguinte inscrição: conhece-te a ti mesmo. E mais abaixo, uma segunda: e conhecerás o universo e os deuses. Porque aquele que vai se conhecendo, ele vai ativando em si uma capacidade divina pouco a pouco, né? Nós somos dotados de um potencial para chegarmos ao estado da perfeição relativa, ao estado de espíritos puros. Então, todos nós já trazemos em nós, em germe, um potencial divino. E esse potencial divino, ele vai sendo desenvolvido pelo autoconhecimento, pelas experiências e como eu aplico o meu saber a cada experiência. Leon Denis, no Problema da Dor, ele diz o seguinte: o estudo do ser nos deixou entrever a poderosa rede que existe. Lá estão as energias escondidas em nós. Lá está contido em germe tudo aquilo que nós necessitamos ao nosso desenvolvimento. As causas da felicidade não se encontram em lugares determinados. As causas da felicidade não se encontram em lugares determinados do espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da nossa alma. É o que confirmam todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. O mesmo pensamento é expresso sob uma outra forma nos Vedas. Trazes em ti um amigo sublime que não conheces. E a sabedoria persa não é menos afirmativa. Viveis no meio de armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta. Todos os grandes ensinamentos concordam sobre esse ponto. É na vida interior, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está a fonte das felicidades futuras. Mas há poucos homens que sabem ler em si, explorar essas jazidas onde dormem tesouros inestimáveis. Esbanjamos nossa vida em coisas banais, ociosas. Percorremos o caminho da existência sem saber nada de nós mesmos, dessas riquezas psíquicas, cujo valor nos proporcionaria alegrias inúmeras. Há em toda a alma dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e de expressão. Uma, a exterior, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela regular nossa conduta, teremos a vida inferior, semeada de provas e de males. A outra, a interior, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede de nossa consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Somente quando esse centro de ação domina o outro, quando seus impulsos nos dirigem,
é que se revelam nossos poderes ocultos e que o espírito se afirme em seu brilho e sua beleza. É por ele que estamos em comunhão com esse Pai que reside em nós, segundo a palavra do Cristo. Esse Pai que é o foco de todo amor, o princípio de todas as grandes ações. Então, Denis aqui está nos explicando o seguinte: personalidade, também como já disse num dos nossos estudos, vem do latim persona, que significa máscara, né? A personalidade é o meio que na convivência social nós temos para poder interagir socialmente, para sermos relativamente aceitos. Só que somos muito mais do que essa personalidade atual. Se pensarmos, por exemplo, que o Homo sapiens ele tem cerca de 150 mil anos de existência, só e por baixo, quantas encarnações nós já tivemos? Né? Quantas existências, quantas famílias, quantas paixões, quantos amores nós já vivemos? Então, na existência atual, com a bagagem que nós trazemos dessas existências, nós somos o ápice de todo esse processo. Mas o que é esse ápice hoje? Né? Basta a gente olhar para nós e vermos as nossas virtudes e as nossas imperfeições. No que eu sou bom, no que eu não sou tão bom, no que eu consegui já me superar, no que eu não consegui. Meu mindset, ele é fixo ou ele é de crescimento? Se ele ainda é fixo, significa que eu tenho um bom trabalho para poder desenvolver no meu mundo interno. Porque se por baixo eu já tenho aí 150 mil anos de um processo de racionalidade, o Homo sapiens é o homem que sabe, né? O ser humano que sabe. Se nesses 150 mil anos eu cheguei até aqui nessa condição, significa que eu posso observar melhor o que eu ainda necessito fazer para poder desenvolver o mindset de crescimento. Né? Então, como é que eu posso perceber essa evolução? Já sei perdoar com facilidade? Já sei amar com facilidade? Já sei ser paciente com facilidade? Né? Quando o ser humano, quando o meu próximo, ele não está num bom dia, ou quando ele é ríspido comigo, eu consigo levar isso em consideração, com leveza de alma, com tranquilidade, vendo nele um irmão de caminhada, e não simplesmente um adversário. Então, a proposta do Evangelho é uma proposta de desenvolvimento, de crescimento, e quando a gente utiliza o termo reforma íntima, né, que às vezes fica tão banalizado por ser tão dito e às vezes não ser tão bem executado, quando eu ouço o termo reforma íntima, isso significa uma transformação de consciência. E se há transformação de consciência, haverá uma transformação de comportamento, de atitudes, e eu não preciso propagandear essa mudança, ela é perceptível. Né? Eu gosto de utilizar uma analogia que eu acho bastante interessante. Eu gosto de perguntar assim para algumas pessoas: você já viu os olhos de uma pessoa apaixonada? Elas me respondem: já. E eu digo assim: elas precisam dizer que estão apaixonadas? E essas pessoas me respondem: não. Eu pergunto por quê? Porque você vê nelas o brilho da paixão. O ar, a energia, o olhar, o tom de voz, tudo nela exala o perfume de alma com que elas estão apaixonadas. A mesma coisa é a reforma interior. Nós não precisamos assinalar que nós estamos fazendo uma reforma íntima ou que nós estamos nos transformando intimamente. Isso vai perpassar o nosso comportamento sem que a gente perceba. As pessoas vão notando em nós, de repente, uma dulcificação do nosso espírito. Elas vão entendendo uma amorosidade maior, um carinho maior, um discernimento maior. O próprio comportamento é o cartão de visita desse tipo de mindset de crescimento. Elas não precisam se anunciar. Elas agindo, elas já são percebidas. O mindset de fixo não.
ele já necessita se autoafirmar. Toda pessoa que vive se autoafirmando muito é porque, em verdade, ela não faz um trabalho de autotransformação. Eu uso uma outra analogia. Você precisa dizer que você sabe andar? Não. Você simplesmente se levanta e anda. A pessoa que fica muito se autoafirmando que ela sabe andar é porque, de repente, ela ficou comprometida, psicomotoramente, e não estava conseguindo andar um bom tempo. E hoje ela tenta mostrar para todo mundo que ela consegue andar. Então, toda pessoa muito autoafirmativa, que fala em demasia, que sobrepõe sua fala sobre as outras, essa pessoa está se autoafirmando. Essa pessoa tem uma necessidade de acreditar que ela está se autotransformando. Mas crença não é autotransformação. A autotransformação ocorre como a semente se desenvolvendo até se tornar uma árvore. Ela é silenciosa. A gente não percebe no dia a dia. Nós só vamos constatar isso com o tempo. Depois de um tempo você diz assim: nossa, como é que fulano mudou? Nossa, como é que fulano está diferente, está melhor? Nossa, como é que tal pessoa ficou mais amorosa? Como é que ela ficou mais empática? É um trabalho imperceptível que há insights em determinados momentos que você acaba percebendo. Então, hoje, devido ao tempo, falta um pouquinho para terminar, mas eu ia precisar de mais tempo, vocês vão me perdoar. A gente vai tentar terminar então na próxima semana, porque eu não quero fazer uma coisa correndo e perder essa explicação. Mas para poder finalizar, o que nós temos que falar hoje dessa parte final da reforma íntima significa o seguinte: a proposta do Cristo, do governante do nosso planeta, conforme ele mesmo diz, é que nós tenhamos vida abundante, é que nós tenhamos uma felicidade real, legítima, de fato, é que nós tenhamos uma paz que o sofrimento egóico não nos alcance. Mas para isso ele diz: olha, o meu caminho leva a uma porta estreita, e raros são aqueles que desejam passar por essa porta, porque é uma porta difícil de ser passada, porque você vai precisar fazer um trabalho interior em você que muitos desistem, porque o mundo ele é recheado de facilidades às nossas paixões instintivas. O mundo é um ótimo local para poder nos distrair e poder manter esse foco na autotransformação apenas com muito esforço. Então ele completa: larga é a porta que leva à perdição, e muitos por ela caminham. Justamente por isso, porque nós, na maior parte das vezes, somos mindset fixos e gostamos mais da felicidade, daquilo que já é, da facilidade, daquilo que já é conhecido. Então buscamos a felicidade em coisas, em objetos, em experiências, em pessoas que são tão finitos quanto nós. Nós não entendemos as consequências das nossas escolhas. Nós só queremos ver as nossas fantasias realizadas. E nem sempre aquilo que eu mais almejo é o melhor para mim. Mas aí eu vou entrar num confronto com as minhas paixões. A minha razão entende, mas a minha emoção, ela não aceita. Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui.